Cheguei aqui na cidade de São Paulo com R$100 no bolso, junto com a minha família, com a roupa do corpo. A gente não teve muitos recursos para vir para cá. Por conta disso, eu fui vender bala no Terminal Bandeira. Naquela época tinham as catracas, então eu passava por debaixo das catracas, vendia dentro do ônibus as balas, chocolate, enfim. E era de dia e noite, noite e dia, né? Então, antes da região me conhecem, inclusive, por conta da minha história, porque eles me viram na prática, como eu cresci, como eu me desenvolvi. Até hoje, quando eles me encontram, eles falam: ai, doutora, tudo bom com a senhora e tal. E eu faço questão de dizer: não sou doutora, ainda não tenho doutorado, não preciso me dar esse título. Quando eu vim para a capital, eu vim porque na cidade eu não teria oportunidade de continuar minha carreira. Se eu queria crescer e me desenvolver, eu tinha que entrar numa universidade. Um dos pilares do meu mandato é que eu acredito que todas as pessoas merecem ter oportunidade. A educação transformou a minha vida. E a transformação da minha vida se deu exatamente à oportunidade de poder estudar e de poder galgar outros espaços. Eu morava no litoral sul de São Paulo, numa cidade chamada Iguape. Eu nasci aqui na capital, mas fui morar no litoral com 5 anos de idade. Dos 5 aos 15 eu cresci numa cidade extremamente carente, porque Iguape está no Vale do Ribeira, que é a região com o menor índice de IDH do estado de São Paulo. É uma região de plantação de banana e uma região ribeirinha, quilombola, indígena. Eu cresci numa reserva ecológica, convivendo com essas pessoas. O que eu aprendi quando eu vivi nessa estrutura é de que existe comunhão e solidariedade por parte das pessoas. As pessoas se confiavam, as pessoas se respeitavam, as pessoas cuidavam umas das outras, se protegiam. E isso fez com que eu crescesse num ambiente me sentindo segura e confiante. E pude galgar oportunidades através da educação também lá. Consegui uma bolsa de estudos numa escola particular lá e consegui evoluir a partir disso. Quando eu cheguei em São Paulo, cheguei numa condição muito difícil. Estudava, não deixei de estudar, e fui para uma escola pública aqui na cidade de São Paulo chamada Caetano de Campos. Por ser uma escola na região central, tinha excelentes professores, e foi assim que eu conheci o projeto da Educar, que é a Educação para Afrodescendentes e Carentes, uma ONG voltada para jovens da periferia, jovens que não tinham recursos, brancos e negros, para acessarem a universidade. Mas como a organização tinha um foco com cunho racial, lá eu me percebi também negra, e lá eu entendi que a minha agenda vinha muito além apenas de um ensino público de qualidade. Mas eu entendia a priori que educação tinha que ser de qualidade para todo mundo. E de fato tem que ser, mas ela é insuficiente para suprir as desigualdades sociais e históricas que as mulheres e que os negros sofreram ao longo de muitos anos. Para você ter uma ideia, 54% da população brasileira é composta de negros, mas pelo IBGE, esses 54% estão divididos entre 10% de negros pretos e 44% de negros pardos. Eu sou uma negra parda, e me reconhecer foi voltar às minhas origens, entender a minha história e perceber que eu tinha posições de privilégio, mesmo tendo uma pele mais clara, mas também posições de inferioridade, mesmo tendo a minha pele escura. Então eu, por ser uma mulher negra de pele mais clara, tenho privilégios e posições diferentes de uma mulher negra de pele mais escura. A autodeclaração vem dos dois lados, né? Tem o lado de eu me reconhecer negra e tem o lado do outro me ver como negra. Muitos questionam por não me verem negra, mas se eu for para ambientes altamente elitizados ou brancos, eu não sou vista como uma mulher branca. Entre os negros, por conta do colorismo, eu sempre fui vista como uma mulher negra que poderia ter privilégios por conta da minha miscigenação. A minha família é composta de negros e índios. Nós precisamos entender as nossas origens e a partir daí lutar pelo direito da população negra. E eu entendo que sim, eu consigo acessar espaços, e é por isso mesmo que o meu compromisso com o movimento negro se consolidou. Se eu consigo acessar espaços em que outros colegas de pele mais escura que eu não conseguem, é meu papel e meu dever conseguir abrir espaço para que essas pessoas entrem. Só uma dúvida, olho para a câmera ou olho para você? Por que eu decidi ser candidata? Foram 3 motivos que me levaram a essa conclusão. Eu entrei por um processo seletivo chamado Renova Brasil, onde eles tinham por princípio selecionar pessoas da sociedade civil que queriam de alguma maneira servir para a gestão pública. E eu já tinha trabalhado há muito tempo como interlocutora, né, da sociedade civil com o Estado, mas nunca tinha tido essa oportunidade de trabalhar especificamente como gestora. Trabalhei na gestão pública, mas nunca como gestora. Então eu fiquei pensando, esse pode ser um grande momento
de representar e de trazer essa voz das mulheres, dos negros, dos jovens para esse espaço. E no ano passado eu assumi como presidente de uma organização aqui no Brasil chamada Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres, que é um capítulo de uma ONG norte-americana chamada Vital Voices, que foi fundada pela Hillary Clinton. E essa organização tem como um dos seus pilares o aumento da participação das mulheres na política. Então, por si só, na minha gestão, eu já estava começando a trabalhar ações bem concretas de investimento, de formação nas mulheres para ocuparem cargos eletivos, cargos públicos. Durante o processo do Renova, eu entendi que de fato se fazia necessário não só pelo aumento da representatividade, mas porque as nossas pautas estavam perdendo espaço no campo político. Aconteceu no Congresso, a questão da reforma trabalhista, mostra um pouquinho do cenário atual. E eu, por ser militante do movimento negro há muitos anos, há 15 anos, percebi que todas as pautas que eu tinha lutado, cotas nas universidades, cotas para as mulheres, estava indo degringolando, estava caindo essas pautas. Conjuntura, a possibilidade de receber uma formação técnica que me orientasse e, além disso, estar numa ONG comprometida com essa causa há muitos anos, me fez cair na realidade de que o momento era agora e que eu precisava ser uma representante, uma dessas vozes, mas de uma maneira mais ativa, não tanto nos bastidores como eu sempre atuei. Eu comecei nos movimentos sociais com 15 anos de idade, hoje eu tenho 30. Eu faço parte de movimentos feministas desde os meus 17 anos de idade. Eu entrei primeiro para a Marcha Mundial de Mulheres. Através da Marcha Mundial eu conheci a União Brasileira de Mulheres. E a partir dessas duas organizações eu entendi que tinha uma especificidade envolvendo mulheres jovens. E foi assim que eu conheci um coletivo chamado Jovens Feministas de São Paulo. Elas estavam fazendo uma formação sobre o Manual de Direitos Humanos da CEDAW. E isso me fortaleceu muito. Foi assim que eu comecei a construir a minha pauta feminista. Recebi uma série de formações que me colocou, me gabaritou para estar em diversos espaços. Dois desses espaços são significativos para mim. Um é que eu me tornei representante da Organização dos Estados Americanos, da OEA, aqui no Brasil, na defesa dos direitos dos afrodescendentes. E em 2012, eu fui selecionada para a ONU Mulheres Brasil, para um grupo assessor da sociedade civil que a ONU criou, exatamente pautando a temática das mulheres jovens. Tudo que eu plantei, tudo que eu participei e pratiquei na minha militância social, agora vai ser respaldado e vai ser mostrado para a sociedade, na prática, um trabalho que vem de anos e que vai se continuar caso eu seja eleita. Como as mulheres jovens são as principais vítimas, do aborto, a maior parte das mulheres que abortam hoje no Brasil estão na faixa etária entre 18 a 29 anos, essa pauta para mim é muito cara. Eu defendo que todas as mulheres têm o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Isso inclui ela poder tomar a decisão sobre fazer ou não um aborto, independente das restrições legais que já existem no nosso país. Hoje, no Brasil, há a possibilidade de ela fazer aborto em 3 situações. Caso de estupro, situação de anencefalia, o bebê não tem cérebro, e risco da vida da mulher. Mas eu entendo que, para além dessas 3 posições legais já consolidadas no nosso país, a mulher precisa e deve e tem que ter esse direito de fazer a escolha, porque é ela, majoritariamente, quem cria essa criança. Hoje, a realidade no nosso país é de muitas mães solteiras. Lia, você abortaria? É um ponto que cabe a mim, enquanto mulher, decidir, não cabe a ninguém. E essas circunstâncias hoje morais e religiosas que regem o corpo da mulher não podem ser acima da lei, acima do próprio direito dela de fazer essa escolha. Não é porque as mulheres vão ter esse direito que elas vão sair abortando, muito pelo contrário. No México, por exemplo, na cidade do México, onde o aborto foi legalizado, as mulheres puderam fazer escolhas e controle de natalidade, e elas puderam decidir, inclusive, sobre a gestão da vida delas. Então, nesse sentido, eu defendo que as mulheres tenham o direito de fazer as suas próprias escolhas e que o Estado, cabe ao Estado garantir que isso seja efetivado. Hoje as mulheres ricas abortam e as mulheres pobres morrem. Isso é seríssimo. A gente não pode, em hipótese alguma, deixar que uma mulher que teve até um aborto espontâneo, nem foi provocado, fique sangrando e morrendo no hospital. Não só... Perdão, meu celular. Deixa eu colocar no mudo, perdão.
O partido foi uma escolha muito desafiadora. A primeira avaliação que eu fiz é qual hoje o partido no Brasil que consegue contemplar uma pauta de diminuição das desigualdades sociais e ao mesmo tempo defender uma pauta de desenvolvimento econômico, social e ambiental que contemple uma bandeira de soberania de Estado, né, de soberania nacional. O que eu sinto hoje é que o Brasil perdeu um pouco e os brasileiros perderam o orgulho de ser brasileiro. Dada a tamanha quantidade de escândalos, de corrupção, uma série de fatores que comprometem muito o próprio sistema público, em que partido confiar? Em que representante político avançar? E eu encontrei no Partido Socialista Brasileiro, PSB, esse projeto político. Tive uma conversa com o apoio do Renova, com o presidente nacional do partido e não me arrependi, eu realmente acertei na minha escolha. 4 valores que me acompanham até hoje na minha trajetória de vida: perseverança, determinação, coragem e honestidade. Esses valores estão presentes não só na minha pessoa, mas também no que eu quero levar para a gestão pública. Eu acho que falta humildade dos servidores públicos em alguns aspectos, de entender que a gente serve a população, de entender que a gente não é mais do que ninguém. Assim como o trabalhador pega o ônibus e vai para casa todo dia, e eu faço isso todo dia, pego o ônibus cheio, pego o metrô cheio, sou acochada como várias outras mulheres. Toda essa situação de violência que a gente vivencia no nosso cotidiano também perpassa pela vida dos servidores públicos. Só que às vezes, por ganhar um salário um pouco melhor ou por estar numa condição diferente, acaba tendo uma autoridade em cima da população que não é justa, nem é séria. Infelizmente, a cultura da carteirada, sabe com quem você está falando, é algo que mostra essa arrogância e essa prepotência, né, de uns sobre outros, dado um título ou dado uma riqueza ou uma herança, e o Brasil ainda é um país que lamentavelmente vive em função disso. Acho que a melhor forma da gente dar exemplo, da gente ser exemplo, é de mostrar que a gente não perdeu o vínculo com as nossas raízes. Eu venho de bala, eu respeito o ambulante, eu compro do ambulante porque eu sei que ele é um trabalhador, porque eu vivi aquilo também, e a minha história só me fortalece nesse sentido de respeito às pessoas, de entender as suas origens e de saber que elas podem mudar de vida também, caso elas tenham oportunidade. Eu não fiquei acomodada, eu fui atrás, e graças a isso eu alcancei muitos objetivos, mas isso se deve também à coletividade, às experiências que eu tive e às pessoas que passaram pelo meu caminho, que puderam me alertar, me darem informações que mudaram a minha vida. E eu acho que esse é o nosso papel. A cidade onde eu cresci tem uma festa tradicional religiosa fervorosa, a segunda maior festa religiosa do estado de São Paulo, chamada Bom Jesus de Iguape, a festa do Bom Jesus. Eu estive lá porque, enfim, completei 30 anos, fui com a minha mãe e tal, revi minhas professoras. E é impressionante como a cidade não mudou, é a mesma realidade, ali, tranquila, pacata, precária também. Então eu fui conversar com alguns secretários de lá e pensar, poxa, como é que eu posso ajudar? Eu sei que eu, jovem, saí de lá, e não só eu, muitos outros também saíram porque não tinham oportunidade de ficar. Conversando com eles, a gente teve algumas ideias que eu posso inclusive ajudar a implementar. Vai se tornar uma das minhas propostas de campanha. É possível, né? Mas a gente tem que ter boa vontade. Levar isso, essa experiência, por exemplo, ter vivido com indígenas, quilombolas, ribeirinhas, eu sei do que eles estão falando quando eu venho para a cidade. Uma pessoa da cidade não consegue entender aquela realidade, porque é uma realidade muito diferente. Levar isso como essa diversidade étnica e cultural para uma Câmara Federal é algo assim impactante, muito diferente. E é uma das coisas que eu pretendo fazer, sim. Não perder a conexão com a raiz, assim, é um dos meus legados, um dos meus objetivos também. Sou formada em Direito, mas hoje eu me reconheço mais como economista. Também sou formada em Economia e me especializei em Gestão Pública Legislativa. Antes desses projetos todos, eu estava como pesquisadora no mestrado de Direito e Desenvolvimento na FGV, Direito aqui de São Paulo. Minha trajetória acadêmica se consolidou também numa área de atuação em gestão pública. Eu sou uma grande atuante na área de direitos humanos, mas eu me vejo mais como economista. Depois que eu entendi o sistema econômico, eu entendi também por que direito à propriedade valia mais do que o direito à vida das pessoas. Essa descoberta se deu em um dos meus estágios, né? Eu estagiei
um tempo no Centro Santo de Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, fiquei 4 anos como estagiária lá, e no meio tempo eu fiz um estágio no IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nesse intervalo de intercâmbio de experiências dos meus estágios, que ainda era do curso de Direito, eu percebi que a classe, por exemplo, consumidora tinha uma influência, uma barganha no sistema de lobby, de advocacy dentro do Congresso muito maior do que o pessoal do direito à vida, né? Direitos humanos, direitos fundamentais, que era da onde eu estava tendo minha base, minha experiência nos movimentos sociais. Essas coisas não me faziam sentido, afinal, para mim a vida sempre é primordial, é número 1. Mas quando você entende o sistema econômico, você vê por que uns têm mais direitos do que os outros, inclusive no sistema judiciário. A forma como se estrutura a luta por direitos envolve recursos. Então, ONGs que são mais consolidadas com recursos financeiros tendem a ter uma atuação mais ativa e mais presente no Congresso do que ONGs que não têm esses recursos e que fazem um trabalho extremamente magnífico na comunidade e na base. Estar em Brasília é muito caro e esse deslocamento, não só o deslocamento, o conhecimento técnico, quem você deve procurar, o que você deve falar, que projeto de lei você deve propor, que representante você deve procurar para defesa de algumas agendas, me fez entender também com a minha pós-graduação que a atuação é desproporcional. Então, quando você tem mais recursos, você consegue pagar contas de pessoas que automaticamente estão compromissadas em garantir seus direitos. E nesse aspecto, há 2 anos, a decisão do TSE de não ter mais empresas pagando campanhas eleitorais e colocando agora em pé de igualdade que todos os políticos que vão, dessa vez, concorrer às eleições com um custo de fundo público, essa desproporção tende a diminuir agora, pelo menos com essa campanha, com recursos mais igualitários. Aqueles que sempre tiveram os recursos nas mãos, hoje estão tendo que se submeter a uma realidade que é totalmente diferente. Essa descoberta me fez entender que sim, é necessário a gente rediscutir autonomia através de financiamento, através de coletividade. Isso envolve uma sabedoria que é diferente da que a gente tem hoje instaurada na sociedade. Ninguém se faz sozinho. Todo mundo que passou pela nossa trajetória e pela nossa vida, sejam os nossos professores, sejam os nossos amigos, sejam os militantes, todos fizeram parte da pessoa que hoje eu sou. E isso não é mérito, isso é uma construção coletiva. Então, eu poderia pessoalmente dizer, olha a minha meritocracia, eu sou formada em Direito, sou formada em Economia, me especializei em Gestão Pública, tenho mestrado, isso tudo foram etapas meritocráticas, porque eu tive que fazer vestibular, um vestibular técnico que nada em específico corroborou para o meu desenvolvimento, porque o que eu fiz no vestibular foi esquecido no vestibular, né? E muitos usam desse espaço como meritocrático. Olha, eu alcancei porque eu passei. Mas o que as pessoas esquecem é que para você passar, a sua mãe fazia a sua comida, o seu pai trabalhava fora para sustentar o tempo que você estava se dedicando para estudar. Ou seja, existe um grupo de pessoas que fazem com que você tenha esse suporte para você alcançar esse seu objetivo. E isso não tem absolutamente nada a ver com meritocracia. Só você ganhando os méritos não leva a lugar nenhum. Se a gente não reconhecer que existem pessoas que estão arrumando a sua casa, deixando tudo em ordem para você poder fazer o que você está fazendo, que você literalmente depende dessas pessoas para que tudo aconteça, que se ela não fizer o seu papel, você também vai ser comprometido no seu, isso não envolve meritocracia, isso é comunhão, isso é parceria, isso é coletividade. Eu hoje devo tudo o que eu tenho às pessoas que passaram pelo meu caminho, pela minha trajetória e principalmente a minha família, que me deu muito suporte. Nos momentos mais difíceis, inclusive dessa decisão de vir para São Paulo com 15 anos, foi graças à minha família, porque eu não ia ter condições de me manter na capital e por mais difícil que foi mais fácil ao lado deles, que estavam junto comigo, vendendo doce na rua também, se expondo da mesma forma que eu. Então, agradeço muito, em especial a minha mãe, que é uma guerreira, é uma mulher que sacrificou muito, muito mesmo para que eu tenha tudo que eu tenho agora. E é a minha principal inspiração de vida. E essa inspiração nas mulheres também me faz ter um outro olhar de
de coletividade. As mulheres, de fato, fazem 1001 coisa ao mesmo tempo, não porque elas são hábeis para fazer isso e os homens não, mas porque nós fomos ensinadas dessa forma. Se as mulheres não administrassem seu tempo e seus recursos, muitas famílias não estariam consolidadas e estruturadas como estão hoje. E eu tenho certeza que tem muitas mulheres, mães, guerreiras, que seguram as pontas para que seus filhos possam realizar os seus sonhos. A minha mãe foi uma dessas mulheres. Sem dúvida, não seria quem eu sou se eu não tivesse ela, minha avó e muitos outros